Hoje vamos embarcar em uma jornada que nos leva de volta no tempo, a uma pequena vila chamada Nazaré. Lá, no silêncio e simplicidade, um jovem chamado Jesus viveu os primeiros anos de sua vida, longe dos holofotes, longe das multidões. O que poucos sabiam é que aquele jovem humilde estava destinado a mudar o curso da história. Mas antes disso, ele experimentaria uma vida comum, aprendendo, crescendo e servindo em anonimato. Essa história nos leva a ver como, mesmo nas menores rotinas e nas tarefas mais simples, Deus estava moldando seu filho para uma missão extraordinária. Convido você a ouvir e a se conectar com a história do jovem Jesus em Nazaré. Aqui veremos o aprendizado diário, o ofício de carpinteiro, a busca incessante por sabedoria e a devoção à vida religiosa e às festividades de seu povo. É uma história de preparação, de crescimento interior e de obediência à vontade de Deus. Cada ato de Jesus na carpintaria, cada oração e cada reflexão nas colinas de Nazaré, tudo fazia parte de um plano maior. E então, quando o tempo certo chegasse, ele deixaria o silêncio para transformar o mundo. Vamos juntos explorar essa história de paciência, fé e propósito, onde o comum se torna sagrado. A narrativa do menino Jesus em Nazaré é baseada em fatos encontrados nos evangelhos e enriquecida com detalhes que ajudam a entender sua infância e juventude no contexto cultural e religioso da época. As Escrituras falam sobre Jesus vivendo em Nazaré com Maria e José, onde ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Embora os evangelhos não contem todos os aspectos de sua vida diária, sabemos que Jesus viveu em uma comunidade devota, participando das celebrações religiosas e absorvendo as tradições e ensinamentos judaicos. Como parte de uma família trabalhadora, ele também aprendeu a carpintaria, um ofício que lhe proporcionava um vínculo direto com a simplicidade e a humildade da vida comum. Esse período oculto da vida de Jesus nos ensina sobre o valor da paciência, da fé e da preparação silenciosa para aquilo que Deus chama cada um a realizar em seu tempo. Esta abordagem respeitosa procura unir o que as Escrituras nos revelam com uma compreensão sensível de como ele viveu e se preparou para a missão que mudaria o mundo. Após o dia em que Jesus se perdeu e foi encontrado por seus pais, Maria e José, ensinando no Templo de Jerusalém, a pequena família voltou para a tranquila vila de Nazaré. Naquele vilarejo de casas simples, escondido entre as colinas da Galileia, Jesus cresceu não apenas em idade, mas em sabedoria e entendimento. O menino que discutiu com os doutores da lei agora aprenderia o ofício de seu pai, José, e as lições de vida da comunidade onde foi criado. Quando Jesus completou uma certa idade, José começou a ensiná-lo a trabalhar com madeira. A carpintaria era uma arte delicada e exigia paciência, força e cuidado. Com mãos jovens, Jesus aprendeu a esculpir, cortar e montar. Ele sabia que cada mesa que fazia ou cada porta que consertava não era apenas um trabalho qualquer, era uma forma de servir. Com cada ferramenta que manuseava, ele desenvolvia habilidades manuais e, mais importante, a humildade de realizar tarefas diárias que serviam às necessidades do povo. Seus vizinhos o viam diariamente ao lado de José, e muitos o reconheceriam como o carpinteiro, aquele que reparava suas mobílias e construía novas moradias para famílias. Ele aprendeu o valor da dedicação no trabalho, sendo moldado pela vida cotidiana da vila, que compartilhava alegrias e dores, sempre solidária e conectada. A cada tarefa completada, a cada cliente atendido, Jesus aproximava-se do coração do povo que um dia viria a ensinar e salvar. Enquanto sua habilidade como carpinteiro crescia, também cresciam seu intelecto e sua fé. Naquelas noites silenciosas, Maria compartilhava histórias dos patriarcas e das profecias. José, com sua sabedoria simples e fé firme, falava da bondade e da justiça de Deus. Jesus estudava as Escrituras, refletia sobre cada história, cada profecia, absorvendo as palavras como sementes plantadas em solo fértil. Nas sinagogas, ele ouvia os rabinos ensinarem, mas seu entendimento ia além das palavras. Mesmo em sua juventude, ele tinha uma compreensão profunda dos mistérios da fé e do amor de Deus. À medida que crescia, Jesus se tornava conhecido na comunidade não apenas como o filho do carpinteiro, mas como alguém cuja presença trazia paz e cujas palavras tocavam o coração. A cada Páscoa, Jesus viajava com sua família até Jerusalém, onde o povo celebrava a libertação da escravidão do Egito. Ele participava das orações na sinagoga de Nazaré, cantava os salmos e seguia as festividades judaicas. Nas celebrações, ele via a alegria e a esperança que a fé trazia para seu povo. Era um tempo de comunhão, de reverenciar o sagrado e de lembrar as promessas de Deus. Jesus se encantava com a devoção de sua gente. Ele sabia que, um dia, teria um papel importante nessa história. Quando ouvia as histórias sobre o Messias prometido, seu coração ardia, pois compreendia que, de alguma forma misteriosa, seu destino estava ligado ao destino de Israel. Mas, enquanto isso,
Ele se dedicava à vida simples e honesta, esperando o tempo de Deus. Os anos passaram, e Jesus continuava em Nazaré, vivendo uma vida de silêncio e obediência. Ele sentia em seu coração que a vontade de Deus para ele era grande, mas aguardava com paciência. Em sua oração e no trabalho cotidiano, ele se preparava. Seu coração se enchia de compaixão pelos que sofriam, e ele sabia que um dia seria chamado para confortá-los e guiá-los. As colinas de Nazaré, que tantas vezes serviram de refúgio para suas reflexões e orações, se tornaram o palco de sua preparação. Ele se aproximava de Deus, seu Pai, em cada caminhada solitária, em cada pôr do sol que observava com reverência, em cada dia de trabalho simples. Ele se entregava à vontade divina, aceitando que seu tempo ainda não havia chegado, mas sabendo que quando chegasse, ele estaria pronto. E assim, Jesus viveu anos de silêncio e trabalho, invisível para o mundo, mas conhecido e amado por sua pequena vila. Ele não buscava destaque, mas a cada sorriso dado, a cada ajuda oferecida, ele tocava o coração das pessoas ao seu redor. Ninguém sabia ainda quem ele realmente era, mas seu amor e sua bondade já eram visíveis. Aos 30 anos, finalmente, Jesus deixaria Nazaré para iniciar seu ministério público, mas aqueles que o conheciam jamais esqueceriam o menino humilde, o jovem carpinteiro e o homem sábio que cresceu entre eles, trazendo paz, bondade e uma profunda conexão com Deus. E assim, encerra-se este capítulo silencioso da vida de Jesus em Nazaré. Anos de humildade, de trabalho árduo, de aprendizado e de devoção. Foram esses momentos aparentemente comuns que moldaram o caráter de um Salvador. Ele aprendeu a sentir as dores e alegrias do ser humano, a viver entre seu povo, a ver o mundo com os olhos da compaixão e do amor. Essa história nos ensina que, antes das grandes missões, existem pequenos momentos de preparação. Em nossas próprias vidas, muitas vezes ansiamos por grandes feitos, mas é nos detalhes, nas jornadas cotidianas, que Deus trabalha em nosso coração, moldando-nos para algo maior. Que possamos, assim como Jesus, viver com propósito nas pequenas coisas, confiando que Deus nos prepara para nossos próprios momentos de impacto. E quando o chamado chegar, que estejamos prontos para responder com a mesma fé e obediência. A jornada de Nazaré termina, mas uma missão gloriosa está apenas começando.